E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje eu selecionei 20 biólogos que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência e, por que não, da humanidade. Então, confere aí. Bom, então como são 20 personalidades, 20 celebridades que nós temos aqui, e não necessariamente biólogos formados em biologia, até porque, muitos nós vamos comentar que nem tinha, então, essa formação, esse curso, essa graduação, esse curso superior, mas são pessoas que contribuíram muito para os estudos que nós temos hoje relacionados à vida, tá? Então eu digo que contribuíram para a humanidade de uma forma em geral, conhecendo a vida das plantas, dos bichos e tudo mais. E esse vídeo, como ele tem muitos personagens, muitas celebridades, ele vai ser dividido em duas partes. Eu não sei qual que você está assistindo agora, está indicado aqui em cima, isso está indicado aqui se é parte 1 ou parte 2, e não tem uma ordem aqui de importância, o número 1 é mais importante que o número 10, não. Eu selecionei numa ordem mais ou menos cronológica, de período de vida desses personagens aí importantes, e nós vamos comentar um pouquinho sobre eles. Aqui nós temos mais um gênio dos estudos, que é tão contemporâneo, pensar que o cara estuda isso há mais de 100 anos e é tudo muito relevante e muito atual ainda. Nós estamos falando de Charles Darwin, o nosso inglês querido, maravilhoso, responsável pela teoria da seleção natural, a parte de evolução, Hoje nós consideramos aí a teoria sintética, mas tudo que a gente tem hoje de bases evolutivas, foi cunhado por Darwin, foi estudado por Darwin, a bordo do seu navio Beagle. Ele rodou o mundo inteiro, catalogou espécies e foi conhecendo, fazendo seu diário de bordo. E graças a ele nós temos hoje essa teoria que é tão importante para o entendimento da evolução das espécies. Sem dúvidas, um estudo brilhante. Não sabemos aí se ele se juntou com Wallace, pegou os trabalhos de Wallace, enfim. Mas devemos acreditar a ele também esses estudos, porque sim, ele tem grande participação em tudo isso. Isso é mérito dele também. Não só de Wallace, que é maravilhoso, mas dele também. Teoria da evolução. Falou em evolução, falou em Darwin. Outro cientista muito famoso que nós temos, que trabalha não só na parte da biologia, como na parte da química também, é Antoine Lavoisier, que é o nosso francês também, que viveu na época da Revolução Francesa, trabalhava junto com a sua esposa em casa, era cobrador de impostos, foi morto na época da Revolução, tá? Existem muitas histórias aí do passado condenando um pouco, o passado de Lavoisier, pela forma dele cobrar os impostos, roubava dinheiro do povo. Mas, por outro lado, ele construiu um laboratório todo por conta, que é aberto hoje para visitação, para quem vai lá e tem a oportunidade na França de conhecer esse laboratório que Lavoisier construiu. As pessoas chegam arrepiadas, quando elas entram lá, porque é incrível mesmo tudo que ele pôde fazer. E temos também alguns indícios mostrando que alguns experimentos era a esposa dele que fazia, e no fim só ele levava o mérito e tal, devido à sociedade da época. Mas o que não tira o mérito dos estudos dele também. Por mais que ele tenha levado, a glória no lugar dela, mas ele também trabalhava. Ele também estava ali fazendo esses estudos. Tem a história de Priestley com Lavoisier também, mas enfim. Não estamos aqui para criar polêmicas, estamos aqui para falar desses trabalhos que esses grandes senhores aí trouxeram, para a humanidade. E ele trabalhou não só com essa questão aí que a gente estuda muito aí da conservação das massas de Lavoisier, mas ele também trabalhou com metabolismo. Ele fez um experimento com o porquinho da Índia para conseguir calcular ou controlar aí o calor corporal, a quantidade de calorias, liberada pelo corpo. Então também muito importante aí dentro do ramo da biologia Lavoisier. Outro inglês muito importante, data aí dos anos 1600, um pouquinho fora da ordem aqui, mas que é extremamente importante para os estudos de biologia, foi Robert Hooke, o nosso inglês maravilhoso que cunhou o termo célula. Então hoje a gente chama a célula, a unidade básica da vida, por causa das observações que Hooke fez num pedaço de cortiça. Ele olhou células mortas vegetais e por causa dessa observação dele, nós temos o nome hoje célula.
Lembrando que ele só observou as células. Demorou quase 300 anos para que as células começassem a ser estudadas depois de Hooke, porque nós não tínhamos tecnologia para isso, um microscópio que pudesse fazer essas observações. Mas mesmo assim, o termo célula é cunhado por ele. A primeira vez que se utiliza esse termo é através de Robert Hooke, e ele é assim muito importante aqui para o nosso legado de unidade básica da vida das nossas células. Outro cara muito importante na nossa lista aqui é Antoine van Leeuwenhoek, que na verdade não é francês por esse nome, né, Antoine? Ele é holandês. Leeuwenhoek é um holandês que contribuiu muito para a biologia de uma forma bem inusitada. Leeuwenhoek era um vendedor de tecidos. Ora, mas o que um cara vendedor de tecidos está fazendo na nossa lista aqui, top 20 cientistas? Bom, na verdade, o que acontecia? Leeuwenhoek, ele vendia tecidos e ele esperava os viajantes passarem para que esses tecidos fossem comprados, e ele estava achando que estava sendo enganado, que esses vendedores de tecidos estavam cobrando dele tecidos de fibras de algodão extremamente puras, macias ao toque, porém esses tecidos eram de fibras sintéticas. E aí ele começou a ficar desconfiado e pensou, como é que eu posso fazer para observar se esses tecidos são realmente fibras puras de algodão ou se são fibras sintéticas misturadas e não ser enganado. Será que eu estou comprando, né, fibra sintética a preço de algodão? Então ele bolou uma estratégia. Ele criou um conjunto de lentes para poder observar essas fibras, né, num aumento um pouco maior. O que Leeuwenhoek estava desenvolvendo naquele momento, nada mais, nada menos, era do que o primeiro microscópio. O nosso microscópio óptico hoje nada mais é do que um conjunto de lentes, uma ocular e uma objetiva, que é a lente que dá o aumento final que a gente observa. Então, Leeuwenhoek criou esse aparato, o primeiro microscópio, e ele também começou a atuar na área de microbiologia, fazer observações de organismos unicelulares. Era uma época em que se discutia muito com relação à origem da vida, e nesse momento eles começaram a ver que existia vida além do que os nossos olhos conseguiam enxergar. E isso foi de extrema importância para os estudos referentes à origem dos seres vivos no planeta. Outra personalidade importante, já falamos de Lavoisier ali atrás, vamos falar dele agora, né, o seu amiguinho Joseph Priestley. Joseph Priestley, por que esse cara é tão importante? Porque foi ele, na verdade, que descobriu o oxigênio. Só que aí quem fez a propaganda do oxigênio foi Lavoisier, e essa fama acabou sendo atribuída a ele, né? Mas o que nós sabemos é que Priestley fez alguns experimentos em que ele conseguia liberar esse gás diferente no final ali do experimento, e esse gás então foi denominado de gás oxigênio. Foi o mesmo Priestley que então encaminhou estudos aí relacionados à fotossíntese, em que ele percebia, por exemplo, ali no experimento, que um potinho com um vidro e uma vela apagava. Se eu colocasse a vela e o vidro em cima, a vela apagava nesse vidro fechado. Porém, se eu colocasse esse vidro com a vela acesa e uma plantinha, essa vela conseguiria durar mais tempo, porque nós tínhamos oxigênio no meio. O oxigênio é um gás comburente. Então, os estudos relacionados aí à produção de oxigênio, gás oxigênio, fotossíntese e a própria química são creditados a ele, ainda que Lavoisier tenha levado a fama aí por esses estudos, porque Priestley compartilhou esses estudos com Lavoisier. Mas hoje você está vendo que nós estamos aqui dando os devidos créditos a Priestley também.